Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal feito por 3 mulheres jovens. Comigo, Adriana Cardoso, com a Leonor Rosas e com a Maria Castelo Branco. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Muito obrigado por estarem aqui presentes e gostávamos primeiro de agradecer à Reitoria da Universidade de Lisboa o convite. Achamos que este tipo de conferências são absolutamente fundamentais para uma comunidade estudantil que se quer vigilante, pertinente e que não se resigna a viver na cidade, mas quer pensar a sua própria cidade. E assim sendo, para nós faz todo o sentido estarmos aqui presentes como Lei da Paridade a fazermos o nosso programa ao vivo, em que vamos pegar em 3 temas que nós consideramos serem os principais 3 desafios da cidade e que sabemos que são as 3 principais preocupações da comunidade estudantil. Queremos conversar convosco sobre os 3 grandes principais problemas desta cidade. Vamos começar com o que nos parece ser o principal, que é a habitação. Seja para a comunidade estudantil no seu todo, seja para as pessoas que residem e vivem em Lisboa também no seu todo, fica cada vez mais claro que para a nossa geração é muito difícil nos emanciparmos, é muito difícil de termos aquilo que está consignado na nossa Constituição, que é o direito à habitação, e quantos mais anos passam em que nós olhamos como está o mercado, parece que o mercado só piora e que o mercado não melhora. E dessa forma passo para ti, Leonor, fazendo-te uma pergunta muito concreta, que acho que é um tópico que tu gostas muito de falar e que falas muitas vezes. Não é estranho que nós tenhamos um dos metros quadrados mais caros da Europa Ocidental e da Europa no seu todo, quando também somos um dos países que tem menor percentagem de habitação pública e o parque habitacional público é mais escasso. Isto parece-te que é uma ligação direta ou achas que é só, enfim, intempérie de pessoas de esquerda? Sim, acho que é uma ligação direta. Gostava de começar com algumas ideias sobre habitação. Dividindo aqui em 2 campos. Acho que por um lado, e estando nós aqui na Reitoria da Universidade de Lisboa, podemos falar de habitação na perspectiva de quem estuda, por um lado. Começando com o facto de que a propina, e eu sou contra a propina, como acho que não surpreende ninguém, a verdade é que hoje o maior custo de frequência do ensino superior já não é a propina, mas é sim o custo da habitação. E quando nós vemos que há milhares de alunos que, apesar de colocados no ensino superior, acabam por não concretizar a matrícula, encontramos aí uma resposta, que é, há milhares de jovens que não concretizam as suas matrículas porque pura e simplesmente não têm dinheiro para vir estudar para Lisboa, porque pura e simplesmente as suas famílias não têm 500 euros para dar por mês para cada filho, não é? Se existirem irmãos é ainda mais difícil para que possam vir estudar para Lisboa, para o Porto ou até para Coimbra, porque já agora a especulação imobiliária não se limita à nossa capital. E é igualmente chocante, no sentido em que, por um lado, a ação social é em grande medida percepcionada como uma bolsa para pagar a propina e não uma bolsa que deve ir para lá do preço da propina e, no fundo, ajudar a pessoa a viver e sobreviver numa cidade em que tem de pagar a habitação, alimentação, transportes, em que tem de ter uma vida digna. E depois dizer também que ao nível das residências universitárias, eu estudei na FCSH, não estudei na Universidade de Lisboa. Eu lembro-me que na altura em que nós estávamos mais envolvidos nesta luta, apenas 10% dos estudantes da FCSH tinham lugar em residências universitárias. E eu tenho aposto que o número não deve ter mudado muito, quer na Nova, quer na Universidade de Lisboa. Portanto, há este grande problema para os estudantes. Mas a verdade é que esse problema não se limita a quem está a estudar.
O país ficou chocado há alguns meses quando o governo disse que 2.300 euros por mês de renda era uma renda moderada, especialmente tendo em consideração que cerca de 2/3 das pessoas da nossa geração não ganham à volta de 1.000 euros por mês, 1.000 euros ou menos. E que 1.000 euros também, brutos. exato, e que também 2/3 da nossa geração trabalha com vínculos laborais precários, ou seja, para além de ganharmos pouco, ganhamos sem a certeza do que é que vem a seguir, o que dificulta naturalmente arrendar uma casa e comprar, nem sequer vou falar, porque quem abrir qualquer site tipo imóvel virtual percebe que vivemos numa realidade assim, tipo a realidade dos unicórnios, não é? De pun intended. De casas a preços milionários. E, aliás, só no segundo trimestre de 2025 os preços das casas subiram 17,2% em comparação com o mesmo período em 2024. E entre 2015 e 2023 o aumento dos preços da habitação atingiu os 105,8%. E Portugal hoje, que é dos países onde menos se ganha e pior se vive da União Europeia, lidera a subida nos preços da habitação. Tínhamos de liderar em alguma coisa, no mal, neste caso. E até a Comissão Europeia, completamente insuspeita de qualquer política esquerdista, recomendou e alertou que Portugal não estava a conseguir responder adequadamente à crise da habitação e muito pelo contrário, e que devia adotar medidas diferentes. E termino dizendo isto, e a Adriana mencionou isso. Em Portugal nós temos 2% de habitação pública. Países como a Alemanha, também insuspeita de ser governada pelo esquerdismo assustador, tem cerca de 20% de parque habitacional público. Por isso, acho que nos devemos colocar esta questão. Porquê é que não há mais parque habitacional público em Portugal? Porquê é que não há mais casas públicas a rendas acessíveis? Porquê é que quando nos tentamos candidatar aos concursos de renda acessíveis ficamos sempre em lugar 4.323 e nunca ninguém consegue uma casa? E acho que, sobretudo para a nossa geração, a habitação surge como um tema que cimenta esta ideia do medo que nós temos do futuro, porque o futuro significa incerteza, o futuro significa não saber se vou ter preço para, se vou ter capacidade de arrendar uma casa, o futuro significa que vou ficar até aos 30 e tal anos a viver em casa dos meus pais porque não posso ir para mais lado nenhum, e o futuro significa não ter independência, não ter perspectivas para ter uma família, para ter uma vida privada, só minha, na minha casa, e isto, junto com os salários ridículos que nós temos neste país, claro que a nossa geração olha para o futuro com medo e com incerteza, quer dizer, como não? Maria, faço-te uma pergunta relativamente a como tem sido tratada a questão da habitação por diversos governos. Nós ouvimos António Costa dizer que há poucas semanas, 2 semanas se não me engano, que era uma vergonha o facto dos jovens efetivamente não conseguirem ter habitação e que era uma vergonha para o país. Apenas se alguém tivesse estado 8 anos no governo e 20 e tal anos a fazer parte de governos consecutivos neste país e pudesse, sei lá, ter feito alguma coisa para mudar isso. E também, enfim, apenas se alguém tivesse sido primeiro-ministro e tivesse prometido que nos 50 anos do 25 de Abril todos os portugueses que não tinham casa iam ter acesso a casa. Portanto, para além de promessas vãs, que, enfim, já percebemos que a generalidade de quem nos governa faz, parece-me evidente que o problema da habitação é crónico e está cimentado por diversos países europeus, mas em Portugal é profundamente agudizado pelo facto de nós termos uma enorme dificuldade em termos casas no mercado que estão desocupadas e que poderiam estar a ser ocupadas, e Lisboa é um caso evidente dessa situação. Casas essas, muitas delas que pertencem aos próprios municípios. Ainda hoje o município de Lisboa não tem certeza de quantos fogos de habitação possíveis estariam no imobiliário do município porque nem conseguem fazer o levantamento. E a minha pergunta, portanto, para ti é muito simples. Isto parece uma emergência tão grave, mas que toda a gente já perdeu a mínima capacidade de acreditar que vai ser resolvida? Olha, é assim, eu estava a ouvir a Leonor e estava com um discurso muito negativo para os jovens, etc. E eu acho que a Leonor não ouviu
o discurso de Natal do nosso primeiro-ministro, em que dizia que nós tínhamos de ser todos o Cristiano Ronaldo. E eu acho que se nós formos todos... No sentido de ter sexo não consentido com pessoas ou de jogar à bola? Só para saber. Eu acho que Luís Montenegro queria dizer no sentido de ter muitos abdominais para mostrar, não é? Ok. Tu agora tens. Eu agora ando no ginásio. Estás com a mentalidade de Ronaldo. Eu agora estou sempre com a mentalidade de Ronaldo porque eu ouço muito o nosso primeiro-ministro, eu acho que tudo o que ele diz. Aliás, os jovens tiveram agora um folgo muito grande dado pelo primeiro-ministro porque ele foi à Alemanha, não sei se vocês viram. E Foi à falou com Alemanha. pessoas muito importantes. Ninguém quis falar do facto do nosso primeiro-ministro ter estado na Alemanha, falar com pessoas muito importantes, como de cerca de 10% do PIB alemão e, portanto, para aí 300% do PIB português. E ele disse, inclusivamente, não sabia. Ele disse, eu não consigo contar ainda. É tipo os inventários do Estado. Eu não consigo ainda contar, mas eu tenho a certeza que há muitos jovens que vão ter oportunidades de trabalho só por causa da viagem deste primeiro-ministro. Acho possível. Só por causa do Luís Montenegro, que é o Ronaldo. É o nosso Ronaldo. É assim a musa política do Luís Montenegro, é Ronaldo e o Cavaco Silva. Está tudo dito. Não, super bem entregues. Mas respondendo à tua questão com mais seriedade, ou a seriedade possível no meio desta coisa toda, eu acho ridículo quando vejo o governo a falar dos 2.300 euros que a Leonor falava. Mas por várias questões, não é só pela falta de sensibilidade de dizerem que isso era um preço de habitação completamente normal para uma família de classe média em Lisboa, quer dizer, claro que conseguem, claro que isso corresponde aos 30% do rendimento deles. Eu acho que o governo vive numa realidade completamente paralela, assim, dos unicórnios, que são muito queridos ao nosso presidente da Câmara. Mas não é só por isso, é porque o governo está a ter ainda medidas que são muito eleitoralistas, mas nem sequer consegue ter sucesso nas medidas eleitoralistas. Porquê que eu digo que são eleitoralistas? Porque há muito mais facilidade em nós dizermos assim, nós vamos ajudar na procura e, portanto, vamos financiar a compra de casas para os jovens, ou seja, vamos ajudar a compra de casas para os jovens, por exemplo, ao Estado garantir ser um dos... está-me a faltar a palavra. Mas Ser financiador de ser 100% sim, do que se chamaria a entrada da casa. e os jovens conseguem taxas de empréstimo mais baixas porque o Estado assegura o empréstimo que lhe é dado. Isto significa o quê? Efetivamente a nossa geração tem, de repente, mais facilidade em comprar casa. E eu conheço muitas pessoas que usaram essa garantia ao crédito à habitação. O que é que acontece depois? Como não há casas em Lisboa e o problema é os edifícios devolutos que o Estado tem, mas também os edifícios privados, que são cerca de 3.000, ou que nós sabemos, são cerca de 3.000 edifícios devolutos privados e outros milhares do Estado que o Estado não consegue contabilizar, mas porventura chegam aos 50.000. Não é só esse o problema, é que não existe construção na habitação há muito tempo em Lisboa e não existe incentivo. Qual é que é o problema? O Estado também não tem, porque nós temos, infelizmente, governos e temos tido, e não é exclusivo do Partido Socialista, não é exclusivo do Partido Social Democrata e do CDS, porque nós não queremos deixar Paulo Núncio de fora e Nuno Melo, mas não é exclusivo destas pessoas que nos governam agora. Isto tem sido um problema no nosso país há pelo menos 30 anos, em que nós não temos políticas de futuro. Isto não é aqui... Eu odeio aquela conversa do reformismo, agora é tudo reformista. Estão a reformar... Eu não, eu não sou reformista. Eu sei que tu não és reformista, mas não vamos começar aqui a falar da democracia popular. Mas irrita-me, claro que sim. Mas é muito mais difícil para um primeiro-ministro explicar: bom, nós precisamos de ter medidas a curto prazo, mas também precisamos de ter medidas a longo prazo, do que só financiar a compra de habitação para os jovens, que na verdade fez com que os preços subissem. Ele garantiu que os preços iam descer e os preços subiram. E, portanto, agora, isto foi muito giro para os poucos jovens que conseguiram usufruir desta medida do ano passado, mas agora os preços já subiram e continuamos nesta escalada porque não conseguimos olhar para fora. Nós estamos sempre atrasados. Nós estamos sempre 20 e tal anos atrasados em relação à realidade europeia. O que é bom, em teoria, quer dizer, é mau, mas se olharmos para o copo meio cheio em vez do copo meio vazio, conseguimos tirar algumas ilações daquilo que se está a passar lá fora e dizer, bom, se calhar conseguimos. França tem uma medida, vocês já me ouviram falar sobre isto, em Paris, que tem funcionado. Os edifícios que estão devolutos, o Estado
ou seja, o Estado financia a reconstrução dos edifícios devolutos e depois a única contrapartida que o Estado dá às pessoas, aos proprietários dos edifícios devolutos, porque muitos deles estão embargados em questões, por exemplo, de divisão das heranças, que o Estado, por acaso, e o Governo têm tentado contornar, mas há muitos edifícios embargados por causa disso, e o Estado francês diz assim: nós podemos financiar a reconstrução e a reabilitação destes imóveis, mas depois vocês vão pôr os imóveis no mercado de habitação, sim, no mercado de arrendamento, mas com teto. E o teto é baixo. E isto explica, provavelmente, é uma das coisas que explica, não a única, explica o porquê dos preços em Paris estarem, ou seja, não estão a subir como estão a subir em Lisboa. Houve um período, já o ano passado, é que desceram e agora creio que estabilizaram. Se nós vamos à Suíça, eu tenho amigos que estão a estudar na Suíça e um T0 na Suíça custa 1.200 euros, que é mais ou menos a mesma coisa que custa cá neste momento. Só que na Suíça, o salário mínimo, não tendo salário mínimo, mas o salário mínimo estimado está à volta dos 4.000 euros. Portanto, é mais de 4 vezes o nosso. Não faz sentido nós continuarmos neste ramo, mas o problema do ramo é porque nós temos governantes que estão mais preocupados, e aqui também eu tenho que fazer um parênteses. Faz sentido que o Luís Montenegro estivesse preocupado com as eleições, porque ele está num governo inerentemente frágil, porque não tem nenhum acordo parlamentar, não tem uma maioria parlamentar. Mas isto também eu também insto Luís Montenegro a parar de jogar, de dançar este tango a três, ora com o Partido Socialista, ora com o Chega, e escolha, se diz que o não é não já caiu, então que admita que o não é não já caiu, e depois nós podemos julgá-los nas urnas quando o governo cair. Eu não acho que o governo durará esta legislatura toda. Relativamente à habitação, há um conjunto de coisas como uma pessoa de centro-direita que me irritam em políticas públicas. E quando vejo um governo que era supostamente direita a financiar a procura sem garantir que há um aumento da oferta, eu pergunto-me em que país é que eu vivo. Porque se calhar são trotskistas que estão a governar e não é propriamente um governo de centro-direita. Eu não consigo perceber como é que Você ser governado por trotskistas? Financiar procura Que horror, sem ninguém aumentar a merece. oferta é um bocadinho algo que eu não diria que Não, fosse usando acontecer. trotskista como adjetivo. Governo de centro-direita. Percebes? Mas eu também acho que é pejorativo, só não pelas mesmas pois. razões que há a aderir. Exato. E para além de tudo isso, porque ouviu-se falar durante as últimas semanas e consecutivamente sobre esta questão das reformas estruturais, não tendo bem a ideia que, o eleitorado não quer mesmo saber qual é que é o nome que dá um tipo de política pública. 2, o eleitorado também não gosta que lhes façam um conjunto de promessas absolutamente extraordinárias e que tudo vai ser alterado, e depois acabam por perceber que nada Não acaba por ser concordas com o alterado. Soares que alterar os calores de IRS é uma grande reforma estrutural? Uma das 4 que ele enumerou agora, a dizer assim, o Luís Montenegro, o maior reformista que eu conheço. Sim. E Mudou os calores do IRS? especialmente quando o início dessa medida foi financiado por um corte de IRS que estava já preconizado no Orçamento de Estado, que tinha sido aprovado pelo Partido Socialista, mas pronto. E parece-me, acima de tudo, que chega a um ponto que, se alguém quer deixar uma marca para o país, que acho que um conjunto destas pessoas que nos governam querem fazê-lo, poderiam ser honestas com o eleitorado e dizer muito claramente: eu tenho uma ideia de como alterar o problema da habitação em Portugal. E há uma que a mim me parece absolutamente evidente. Só na cidade de Lisboa, o último levantamento que foi feito, e na altura pela Filipa Roseta na Câmara Municipal de Lisboa, foi de 45.000 potenciais focos de habitação devolutos em Lisboa. Acontece que destes 45.000 nem sequer é passível de ser aferido quantos destes estariam minimamente capazes de poderem ser reabilitados em curto espaço de tempo. Portanto, se existisse sequer alguém que dissesse: eu vou só fazer um levantamento, eu vou fazer um levantamento de quantas casas existem, quantas são do município, quantas são privadas, quantas estão presas em heranças e em condições de indivisão, quantas destas o Estado conseguiria cooptar, quantas destas o Estado conseguiria, com trabalho na Assembleia da República e de legislação, fazer um conjunto de políticas públicas para não financiar a procura para compra de casa, mas num país em que 89% das pessoas são proprietárias, mas de financiar remodelações para quem já é proprietário voltar a colocar no mercado. Era importante que alguém se lembrasse de o fazer. Isso dá imenso trabalho. Pois, dá trabalho. Mas se calhar estamos num ponto em que eu digo isto várias vezes e eu quero mesmo deixar esta impressão para a geração de pessoas que são da geração do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, e que são a geração início pós-25 de Abril, que foi uma geração cheia de sonhos, foi uma geração em que lhes foi dito: a geração dos teus pais conquistou um conjunto de direitos
e portanto tu agora só tens que ver pelo teu país, fazer por ti, porque tens todas as ferramentas para o conseguir fazer. Ponham-se no papel de uma pessoa, de um jovem português que entra na faculdade. Esse jovem português vai entrar na faculdade, vai tirar o seu curso, vai ser muito bom e vai entrar no mercado de trabalho. 30% das empresas e dos gestores portugueses das empresas portuguesas estão subpreparados ou estão subformados relativamente às pessoas que entram no mercado de trabalho. Consequentemente, vivendo nós num país em que 99% do nosso tecido empresarial são pequenas, médias empresas e muitas destas microempresas, pagam salários que permitem, como a Leonor disse, que 2/3 da minha geração receba menos de 1.000 euros por mês, brutos, porque depois ainda são taxados. E são bem taxados. Daqui, tirando 900 e poucos euros, este jovem, que provavelmente, diz a estatística, se concentrará nos grandes centros urbanos, terá que conseguir viver no mês. O preço médio de um quarto para arrendar em Lisboa está à volta dos 450 euros sem despesas. Para além dos 450 euros sem despesas, temos que pôr a comer miseravelmente 150 a 200 euros durante esse mês. Temos que pôr algum valor para transportes e, enfim, para questões do dia-a-dia que essa pessoa precise de lidar. Claramente não tem dinheiro para ter um carro, nem para manter um carro e, portanto, terá que se servir de transportes públicos. Mas muitas vezes há greves, ou há falhas, ou seja, o que for, os transportes públicos não funcionam. Portanto, essa pessoa tem que ter um conjunto, tem que ter um fundo de maneio para se conseguir gerir. Se fizermos bem estas contas, no fim do mês, é possível que lhe sobre menos de 100 euros. É isto o sonho da minha geração? É isto que querem vender à minha geração? Querem dizer à geração de jovens portugueses, façam tudo certo, vão para a faculdade, utilizem a escola pública, utilizem a universidade pública, façam por vocês, pelo vosso país. Nós tínhamos um atraso estrutural de qualificações, qualifiquem-se. E finda a vossa qualificação, é isto que o país tem para vos oferecer. E se de facto vocês não conseguirem viver e sentirem-se realizados com pouparem mensalmente, a viver um quarto, a dividir com várias outras pessoas numa casa, sentirem-se realizados, enfim, tenham a mentalidade de Ronaldo e imigrem. E isto não me parece que existam pessoas até da outra geração que consigam perceber que a base da nossa democracia é o contrato social. E a base do contrato social é nós percebermos que se nós utilizarmos os mecanismos que o Estado nos dá, nós conseguimos ascender socialmente. Se eu não acreditar que vou conseguir ascender socialmente comparativamente à geração dos meus pais, para que é que eu voto? Para que é que eu sou uma cidadã? Para que é que eu me entrego à democracia no geral? Se não existe nada no setor democrático que me possa fazer viver melhor, para que é que nós temos democracia? E depois vamos todos chorar muito, porque a extrema-direita sobe. E para mim a base disto tudo, e queria mesmo terminar com isto, para além de nós termos de ter a conversa que devemos ter sobre os nossos salários, para além de termos de ter a conversa que devemos ter relativamente ao tecido empresarial que temos, a base de tudo isto, e que pode ser solucionada agora, é a habitação. Estão a ser feitas coisas no país absolutamente extraordinárias. Eu gostava de dar 2 exemplos. Está a ser feito, por exemplo, em Oeiras, toda a construção pública que é feita neste momento, financiada pelo município, e essa habitação pública não é habitação social, é habitação pública. Em que, como todos os outros modelos da Europa, dentro do prédio existe um apartamento para a habitação social e tudo o resto é para a habitação pública. A ideia de que a habitação pública deve estar resignada à habitação social é uma ideia classista e que impede que mais construção pública seja feita. O caso que está a ser feito, por exemplo, em Aveiro. Há empresas que utilizam o hub de universidade que existe em Aveiro e utilizam todo o conhecimento que os alunos que de lá saem têm e focalizam-se à volta da universidade. E a própria universidade e essas próprias empresas financiam construção de habitação para que esses estudantes, até alguns deles em doutoramento e que estão já a trabalhar nessas empresas, possam ir residir. Há pequenas coisas que podem ser feitas e que não dependem do Estado Central. E parece-me, acima de tudo, que vemos coisas tão esdrúxulas que são perdidas em dinheiro por vários acordos de municípios que são feitos. Acho que a habitação devia mesmo ser uma prioridade. E acho que uma cidade como Lisboa não devia ter como resposta somos uma cidade Disneyland. Nós servimos para vocês que cá estão, trabalharem para servir quem cá vem visitar a cidade. Nós temos que ser uma cidade para as pessoas que cá vivem poderem habitar. E que mais não seja para a nossa geração poder habitar. E assim, trocamos para outro tema que se liga muito com a habitação. Aliás, tu estavas a falar e tudo, dos Exatamente. Da Disneylandia. E trocando, não falando de carrosséis, claro,
Mas trocando para falar relativamente à mobilidade, e acho que num evento em que falamos sobre sustentabilidade parece-me absolutamente evidente, e perguntava-te a ti, Leonor, nós vemos exemplos extraordinários que são feitos em cidades como Paris, em que no centro de Paris não se movimentam carros, mas quando nós temos uma cidade como Lisboa, em que as periferias se estão cada vez mais a tornar dormitórios, as pessoas não conseguem viver no centro da cidade, têm que ir para as periferias. Não existe mobilidade suave que funcione para que as pessoas consigam vir trabalhar para Lisboa. Parece que é uma resposta elitista até, se virar para as pessoas e dizer, pois bem, vocês têm que deixar o carro em casa. As pessoas até gostariam, mas não conseguem. No fim do dia, faz sentido termos políticas que sejam quase castradoras do uso do carro antes de nós termos capacidade de garantir mobilidade suave para as pessoas antes que isso possa Mas acontecer. mobilidade suave são bicicletas. Desculpa, mobilidade... Transportes públicos. Por transportes públicos, Eu não obviamente. quero obrigar ninguém a dar Bicicleta e passar a ponte. Também sim, estava aqui a falar das bicicletas. Mas sim, pronto, mobilidade no geral, mobilidade pública, transportes públicos e, na verdade, ligação de transportes públicos, nos vários sentidos. Bem, primeiro começando... Tu sabes andar de bicicleta? Sei, por acaso, que Sabes? costumava andar de gira, mas depois deixei, porque elas tipo, nunca estavam carregadas e eu não conseguia confiar nelas para chegar a horas. E depois ias a não chegar a aplicação horas. da gira tem vários problemas que Não, aquilo não funcionava muito tardam bem. em resolver. É grandes ideias, mas depois pronto. Sim, enfim. É tipo Cristiano Ronaldo. Tenho imensas queixas para fazer sobre a gira, mas não vou fazer aqui. Mas eu estava mesmo comprometida com aquilo e depois falhou-me várias vezes e eu, como tenho pânico de não chegar a horas, desisti da gira. Sorry, gira. Imaginar a Leonor numa bicicleta. Eu não, por acaso não te consigo imaginar a ti numa bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta. Claro. então Ela era tem isso, arte, que não sabia sabe que andar havia de uma de bicicleta. nós. Não era eu. Tu não sabes andar de bicicleta? Eu ando de moto, eu não ando de bicicleta. Podemos um dia pôr a Adriana tipo numa bicicleta tipo, e empurrar para obrigar ela a pedalar. Podemos levá-la ao Olivier de bicicleta. Meu Deus. Para quem está a ouvir que não está familiarizado com o Olivier, eu preciso fazer aqui um parênteses. A Adriana Cardoso Perdeu uma aposta. deu uma aposta. É a segunda volta das é que nós fizemos, presidenciais. aqui isto estava tudo concordado. Foi num episódio, nós fizemos assim, vamos fazer apostas em relação a quem é que vai ganhar as presidenciais. Não, quem é que é a segunda volta? Exatamente, aqui é a segunda volta. E a Adriana Cardoso estava profundamente convencida, mas mesmo, estava tão convencida que ia Luís Marques Mendes à segunda volta, que decidiu que estava perfeitamente tranquila em apostar que se ela perdesse, ia ter que ir jantar ao Olivier. Quem não conhece a Adriana Cardoso prefere morrer a ir ao Olivier. Consta que Luís Marques Mendes esteve quase muito perto. Vocês sabem, esteve muito perto da segunda volta para grande desgosto da Adriana, mas ela esteve mesmo quase lá. E, entretanto, não sabe perder apostas, Pois não. porque ainda não foi ao Olivier. E, portanto, agora fica pior. Agora vais ter que ir de bicicleta até ao Olivier, jantar sozinha, porque nós não vamos contigo. Vais de bicicleta. Não vai, primeiro não vou andar de bicicleta, ponto. Segundo, Temos de Vais ensinar a de Adriana a andar de suave. bicicleta. Aí agora, é o projeto O Meu Verão. Ok. sobre Mas mobilidade. eu vou Sobre mobilidade. mas eu gostava só primeiro de começar dizer umas coisas rápidas sobre o que tu disseste da Disneylandia, porque isso me enfurece, literalmente. Como lisboeta e como pessoa que vive na freguesia de Santo António, eu tenho 3 Airbnbs no meu prédio. 3. Estás a adiantar o terceiro tema. 3 Airbnbs 3 no meu Airbnbs prédio. e estás a adiantar o terceiro tema. Tens 3 Airbnbs e... Não, eu não tenho, antes que isto se torne uma fake news, eu não sou dona de nenhum Airbnb. E tenho a minha. Sempre que vou à varanda, há tipo um inglês seminu, bêbado, a qualquer hora do dia ou da noite, com os amigos a gritar na rua, ou tipo, sei lá, uma despedida de solteira estranha em que as pessoas estão tipo. Mas tipo, sem camisola, como se Portugal fosse tipo a Disneylandia ou a praia da Fosse Albufeira. dia, não é? Que vais Sim, passar a viagem, tipo, a viagem de... Enfim, então isto é uma coisa que me tira do sério. Filmes. Homens sem t-shirt. Não. Gringos sem t-shirt na minha rua. Gringos Aos especificamente. grentes. Às vezes estou Sobre- tipo a trabalhar em casa e estão tipo ingleses aos gritos e ninguém merece. Bêbados, claro. Bêbados. Yeah. Ainda por cima. Eu estou a ficar mesmo. Os ingleses não bebem. Eu estou a ficar radicalizada contra turistas. Estás? Vocês estão super a adiantar o terceiro tema. Desculpa, portanto, sobre pronto. mobilidade. Mas ok, respondendo sobre a mobilidade. Não, eu não acho que desincentivar o uso do carro seja errado, por várias razões.
Vou tentar ser o mais breve possível. Em primeiro lugar, porque deve ser a nossa prioridade apostarmos no transporte público. E claro que isso deve vir primeiro, porque não serve de nada dizer às pessoas que moram fora de Lisboa, muitas delas porque foram expulsas e não podem morar perto do sítio onde trabalham, porque a renda moderada é de 2.300 euros, a dizer, se usarem o carro, vocês estão a ser uns imbecis, estão a estragar tudo. Não é Era esse o meu ponto. Não é essa a ordem. Primeiro é preciso investir nos transportes públicos, é preciso investir no metro, nas carreiras dos autocarros, é preciso que os transportes públicos sejam fiáveis, apareçam a horas, e o problema não são as greves. O problema é que os transportes não chegam a horas, que os autocarros passam quando lhes apetece. Nada na minha vida me mente mais do que a Carris. Olha, falta 4 minutos. Não, afinal falta 10. Não, afinal não vem de todo o autocarro. Tipo, pá, quem é que consegue confiar nisto para chegar a horas Eu ao até hoje trabalho? nunca apanhei um Alfa que chegasse a tempo. Exato, para não falar dos comboios, que é tipo, olá, estamos com 1 hora de atraso, desculpa se isso muda a tua vida de alguma forma. Claro que não, é preciso um investimento nos transportes públicos antes de dizer às pessoas, olha, se faz favor, você só pode andar de gira e só pode morar em Alvalade e, de preferência, usar uma camisa sem colarinho e votar no LIVRE, e aí tudo fixe, viva as bicicletas e os jacarandás, e todos os outros são uns burros porque gostam de andar de carro. Tipo, não é isso que se faz. E acho Estás a esquecer da linha circular. Estavas a dizer que não há dinheiro para o metro. Mas eu não disse uma nada- linha circular. Que eu estou a gozar que com a não, linha que não é uma prioridade. Pronto, não esse é o meu ponto. Ou seja, dá-me jeito de poder chegar à estrela de metro da linha azul, mas não é uma prioridade, não é? Já agora. Então não. Um metro que de facto sirva as periferias da cidade, que permita às pessoas chegar a horas e a tempo, e acho que isso é uma coisa fundamental, e acho muito que às vezes a esquerda de facto cai nesse erro de quase estupidificar as pessoas que usam carro, como se estivessem ativamente a tipo, vou sair de casa, hoje vou poluir bué, tipo, eu gosto imenso de poluir e estar no trânsito, tipo, e acho que isso é uma coisa até que um bocado classista, em que às vezes a esquerda cai um bocadinho. Era essa a minha pergunta direta. E sim, acho que o primeiro passo é investir nos transportes públicos. E, por exemplo, Paris tem projetos muito interessantes. Eu até estive lá o ano passado, destes quarteirões sem carros, porque é uma cidade em que, em grande parte das linhas de metro, o metro passa de 90 em 90 segundos, não é? Por isso, claro que as pessoas podem confiar, ou podem confiar mais com os seus problemas que também terá, eu não sou parisiense, não sei, podem confiar nos transportes públicos para chegar ao trabalho, e por isso pode-se criar uma cidade em que há quarteirões em que as crianças podem brincar na rua, não há carros, em que as pessoas podem aproveitar as suas ruas, e que já agora essa transição não é só tipo um capricho. Nós precisamos de mudar o perfil da nossa mobilidade se queremos, tipo, como mundo, sobreviver. Porque eu sinto que muitas vezes esta discussão é posta em termos quase estritamente economicistas ou o que quer que seja, mas esta é uma discussão sobre a sustentabilidade e viabilidade do nosso mundo. Se nós não mudamos drasticamente a forma como as pessoas se deslocam e vivem as suas vidas do ponto de vista energético, e neste caso falamos dos transportes, se não houver uma revolução na mobilidade, quer dizer, quantos graus é que estão hoje? 35 em maio? É que em Inglaterra ontem foi o dia mais quente de sempre. Tipo, não é para esta pessoa vamos todos morrer, mas tipo, não, isso vamos literalmente um dia, mas no sentido em que é uma emergência, não é tipo um capricho da esquerda, é uma emergência mudar essas coisas, e quanto mais rápido se mudar, melhor. E depois termino só com isso, que eu acho que também é uma coisa que às vezes acontece muito. Acho que em Portugal há um grande culto à volta do carro, desta coisa de sendo um país estruturalmente pobre e que tem uma posição semi-periférica no contexto da União Europeia. Há uma grande valorização da propriedade, que é o carro, não é? O meu carro, o meu carro, o meu carro. E há até às vezes ideias classistas muito veiculadas, e que eu ouço muitas vezes, de que quem usa transportes públicos são os pobres. Tive esta coisa que é muitas vezes repetida. Quando, na verdade, nós vamos a uma série de capitais europeias e tu tens tanto, se for preciso, o ministro como a pessoa que vai trabalhar, sei lá, Holanda, por exemplo. no CTT ou whatever, o senhor da contabilidade, a senhora que faz limpezas, o CEO se calhar não, pronto. Mas tens pessoas de todos os tipos da vida profissional e de todas as classes sociais a usar transportes públicos, porque é para isso que eles servem. É para as pessoas
se deslocarem de forma mais fácil para onde querem ir. E em Portugal há um grande elitismo à volta dos transportes públicos, e isto é uma coisa de pobres. O autocarro é de pobre, o metro é de pobre, e acho que isso deve exatamente ao facto de que os transportes públicos são alvo de uma hiper falta de investimento. E que, ainda assim, com a crise da habitação, querem nos mandar viver tipo pegões para conseguir ter uma casa que não custa 3.000 euros. Mas depois como é que vais para casa a pé? Olha, ou trotinete, vai de trotinete 3 horas para casa porque o comboio não passou. Olha, desculpa. Pronto, também tens de cuidar dos teus filhos, tens de limpar a casa, tens de cozinhar, especialmente se fores uma mulher, ainda tens 2 horas de jornada de cuidados em casa para fazer. Não dá, desculpa. O autocarro não vai passar. Tipo, Maria, Eu gostava de falar das bicicletas que tu adoras e gostava de falar disto também da Carris, mas em particular, só uma coisa, a Gira, criada em 2017, se eu não estou em erro, andam a, sei lá, agora estou a dizer que em 2027 é que a aplicação vai funcionar mesmo. Portanto, Leonor, eu acho que ainda podes esperar. Ainda podes esperar. Eu acho que daqui a um ano, finalmente, 10 anos depois, a coisa vai funcionar. Depois o Carlos Moedas andava muito contente o mês passado a tentar aprovar 8 km de ciclovias. 8 km parece imenso. Quando nós nos lembramos depois que se calhar Paris fez 200 km de ciclovia em 5 anos, os 8 km do Carlos Moedas parecem mesmo 8 km só mesmo para unicórnios, porque aquilo... e andou não só a batalhar-se muito, não sei se vocês viram o vídeo, para aprovar estes 8 km de ciclovia, como depois disse que a culpa era da esquerda. À esquerda do Partido Socialista, o Carlos Moedas odeia. Que horror, o Carlos Moedas é fascista. Mas o Carlos Moedas, que é o Carlos Moedas é fascista. só que o Carlos Moedas eu não fez- consigo ouvir a voz de Carlos Moedas. Muitos anos da Assembleia Eu Municipal. estou muitos anos da Assembleia Municipal e depois eu não consigo tirar da cabeça aquela coisa que o Ricardo Araújo Pereira faz, tipo com o balão dele. Pá, não consigo. Pá, eu acho que há muitas coisas para criticar, sabes? Mas é que, sabes, quando há tipo uma barreira, mesmo tipo a voz dele. Mas por acaso ele fez um vídeo com muita graça, não sei se vocês viram no TikTok, fez um vídeo com muita graça que era ele, tipo, havia umas drags a fazer assim com coisa e depois sai, tipo a cortina cai e é ele assim ao lado, vocês não viram essa? Pronto, ok. Eu trabalho, tenho um bocadinho mais que fazer, desculpa, não. Do que ver o TikTok do Carlos Moedas. Sim. Se calhar Carlos Moedas também devia trabalhar e não pôr vídeos de cadeiras espalhadas pela cidade porque vem cá o Bad Bunny. Ele fez isso, eu não Sim. A sério? Cadeiras espalhadas pela cidade? Sim. Aposto que ele teve de ir ver ao Google quem que era o Bad Bunny. Porque Não foi nada, ele está está jovem. Não, ele é super cool. Como Por isso assim? ele fez Friendship Bracelet com Taylor Swift. Ele fez pulseiras para a Taylor Swift. Ele gosta, ele é Swiftie como tu. Sou Swift. Já não és? Sou só um bocadinho. Bom, mobilidade, Maria. Cool. Pronto, desculpa. Então, Carlos Moedas passou-se e culpou a esquerda por causa porque queria bloquear o seu projeto das 8 km de ciclovia, que é um projeto megalómano, e depois esquece que está em parceria mesmo de governação com o Chega e o Chega também não queria aquilo. Depois, gostava só de falar, ou seja, isto liga-se ao Almirante Reis também, que está por fazer nem sei, há quantos anos? Nós não temos condições para ter nós não temos ciclovias em Lisboa e Carlos Moedas quer fazer 8 km. Nós, inclusivamente, temos a Carris, que a Leonor se queixava, a receber 250 milhões de euros em 2026. Desses 250 milhões, há 35 milhões que vão para 98 autocarros. E é muito mais fotogénico comprar muitos autocarros do que, de facto, perceber o que é que se passa na mobilidade em Lisboa. Porque não é as queixas e os estudos que são feitos não é tanto o problema dos autocarros, mas é a fiabilidade dos horários, é garantir que os autocarros chegam a horas e também não chegam porque há trânsito, e também não chegam porque há trânsito. Porque é que há trânsito? Também porque o metro não foi pensado. Quando tu falavas do metro em Paris, e Paris tem, desde o início, um projeto que é que nenhum cidadão se encontra a mais de 15 minutos de uma boca de metro. Por isso é que as bocas de metro são tão estranhas. Parecem uns gafanhotos e assim umas coisas. Nós temos um glimpse disso aqui em Lisboa, ali no Saldanha. Em Picôs. E em Picôs também. Eu acho que é em Picôs. É bem Saldanha, na estação de Picôs.
nós temos, mas sabem porque é que isso foi feito, esses bichos esquisitos nas entradas? Porque na altura as pessoas não sabiam muito bem o que era o metro. Porque quando começou a ser construída, há cerca de 100 anos, então há um arquiteto, eu acho que é um arquiteto que se lembra de fazer estes bichos muito estranhos para as pessoas terem curiosidade, para irem ver o que era, para utilizarem mais bocas de metro, para utilizarem mais o metro, para se habituarem a essa ideia de uma nova mobilidade na cidade de Paris. Cá em Lisboa começou-se a fazer o metro, e muito bem, há algum tempo, mas nós ainda temos, da geração dos nossos pais, as estações de metro não mudaram muito. Fez-se uma extensão ali para a Expo, fez-se mais uma ou duas, foi investido imenso dinheiro a renovar as estações, estão todas super catitas, mas depois não servem muito. Serve quem vive no centro da cidade. E há outra coisa, o projeto, na altura, é esta falta de capacidade de pensar assim a longo prazo que os nossos governos têm, já antes da democracia também, particularmente antes da democracia, em que pensou-se, ok, é muito mais caro construir linhas de metro se não forem por baixo já das grandes avenidas construídas em Lisboa. Portanto, olha, vamos poupar aqui um bocadinho de dinheiro e vamos fazer uma redundância enorme, que é ter linhas de metro nas principais avenidas de Lisboa, que é precisamente onde flui bem o trânsito. Em vez de fazermos o metro a suprir as falhas que os autocarros não conseguem, porque se forem por essas ruas mais pequeninas, etc., vão ter muito mais trânsito. Não, o metro, literalmente, se vocês olharem, é que é muito fácil de perceber. O metro, nós temos uma linha que faz as avenidas novas e a Avenida da Liberdade toda. E os autocarros conseguem fazer isso, mesmo que haja trânsito. Enfim, há tantos problemas já estruturais e que não são de agora, vêm mesmo de trás, vêm da forma como nós planeamos e pensamos já há muito tempo, que eu acho que agora é difícil de contrariar, mas se calhar ajudava que nós, em vez de pensarmos em fazer uma linha circular e dizermos que a linha circular vai ajudar imenso para os turistas, e aqui estou não sei se passar já para o próximo tema, sim. mas a linha circular é para os turistas, não é para os residentes de Lisboa e da área metropolitana de Lisboa, muito menos. Porque, aliás, muitos residentes de zonas de bairros em que a linha vai passar estão profundamente contra a linha do metro. Portanto, Eu sou residente de um desses. de um desses bairros. Toda a coisa do Jardim da Parada. Exatamente. Não, é por acaso é que eles estavam a preparar-se para tirar todas as árvores do Jardim da Parada, que são árvores que já lá estão há muitos anos para construir uma boca de metro. E há imensos negócios locais, os poucos que ainda residem, mas bom, já me estou a adiantar, poucos negócios locais. Vê lá, Portanto, então posso passar por aí. Poucos negócios locais que ainda residem e que de facto não são abacate, matcha latte, sei lá, uma cópia daquilo que é feito em qualquer outra cidade Olha, o europeia. abacate é muito bom, por acaso. Enfim, Matcha latte é nojento. Para a agricultura horrível. não é muito bom. Eles horrível. usam água. E portanto, poucas zonas ainda de comércio e de artesanal português que até existiam em Campo de Ourique, a linha literalmente passaria por lá. E um destes até é um restaurante, enfim, não vou fazer publicidade gratuita, mas o restaurante que eu gosto muito de ir, que ficava vedada a sua existência. Mas o terceiro tema que nós vos queríamos trazer é exatamente um tema que, à medida que a nossa cidade vai crescendo, à medida que os anos passam, que eu aqui resido, ao contrário das minhas duas queridas amigas que nasceram, residem e morrerão, acredito, em Lisboa. Espero bem que sim. Não existe mundo para além do Tejo, eu não. E quanto mais... É mesmo para além do Lumiar, para mim. Eu tenho uma grande costela, muito grande, na Beira Baixa, apesar de tu não acreditar. É que esta senhora não acredita que o fundão seja na Beira Baixa. Isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo. Nós temos uma discussão, ela não acredita que o fundão é na Beira Baixa. Tem que levar ao Tu és fundão. nocionista da geografia. Vou retomar o tema. Tu és woke da geografia, porque agora não acreditas que o fundão era Beira Baixa. Isso Sim. é lindo. É porque a Adriana é de Coimbra. E, portanto, A Maria diz que Coimbra é interior. Epá, já. Pá, enfim, estamos a 17 km do mar. E o super interior para mim, tu já percebeste? Eu não vou Então, entrar nessa discussão porque eu não consigo completar um mapa do país com os distritos certos. Pronto. E então, relativamente... relativamente... Assim. Tu não sabes andar de bicicleta, tu não sabes completar o mapa Eu sou do país. completamente lisboa-cêntrica e tipo, eu tenho outras coisas em que sou ok. Tu és holicipocêntrica. Exato. E também sou uma olicipógrafa, ainda é, porque Exato, estudo a eu cidade de Lisboa. Eu sei, é isso.
Bom, E a memória da cidade. voltando ao último tema Vocês, não para sei se vocês terminar. viram que agora estava toda a gente cheia de saudades da Torre Belém. A Torre Belém agora voltou a. Eu estava em Eu estava mesmo a morrer, Nem eu tava estava sempre pensava na Torre Belém, pensava, meu Deus, a Torre Belém nunca mais volta. Foi hoje, foi lindo. Enfim, Eu evidentemente a gozar também. ok. Fiquei confusa durante um segundo. É que É esse o padrão de descobrimentos, são os meus dois ok. momentos mais preferidos. E a estátua do Padre António Vieira. Também é mesmo. Isso a exposição do mundo português de 1940, let's go. Yeah. pronto, falando sobre monumentos colonialistas, Preciso. trocando para pessoas que vêm cá ver monumentos colonialistas, ou seja, turismo. Cada vez mais, e estava a dizer há pouco, quantos mais anos passam que vivo em Lisboa, eu sinto que há ruas que eu preferia espetar um garfo no olho do que ir lá, tipo o Chiado. Preferia. Porque Eu não dizer a tua expressão preferida. não, obviamente. E portanto, não faria, não quero ir porque eu não quero ter a sensação de que se eu for a uma das ruas mais emblemáticas da minha cidade, estar lá, ou estar no centro de Madrid, no centro de Barcelona, no Pior, centro de está Paris, tipo no sul de Inglaterra. é exatamente a mesma coisa ou é muito pior. Ou mesmo em Veneza. E então, Mas é pior até. A pressão. queríamos falar-vos de um tema que para nós nos parece muito evidente, que é quando o turismo deixa de ser produtivo e passa a ser extrativo. E eu vou começar já e dizendo-vos que há países e há, aliás, zonas de países, como por exemplo Veneza, dentro da comuna, Leonor, da comuna de Veneto, em Itália. Yeah, mas não no sentido que me interessa. Acho que ela também não gosta muito quando tu dizes comuna no geral. Certo. Dentro da comuna de Veneto, Veneza já instituiu, ou seja, é algo à parte de Itália inteira, instituiu que existe uma cota máxima mensal para o número de turistas que podem visitar a cidade. Porque começou a perceber-se que para além de, e qualquer pessoa que já tenha ido a Veneza em qualquer altura do ano, eu já fui muitas porque é uma das minhas cidades favoritas, em várias alturas do ano, é sempre uma sensação de Disneyland que se vive. Ainda existia um conjunto de políticas pela própria pela comunidade que tentavam pelo menos preservar negócios locais. Ora, em Lisboa nem se colocou um limite do conjunto de pessoas que podem visitar Lisboa mensalmente, como não se acautelou que é evidente que à medida que grupos imobiliários começavam a chegar a Lisboa, começavam a comprar imobiliário, começavam a comprar prédios inteiros, que as pequenas lojas, pequenos comércios, pequenos restaurantes que estavam no resto do chão iam ser empurrados para fora da sua própria propriedade. E, portanto, instituições inteiras desta cidade desapareceram e chegamos aqui a um paradoxo que eu acho ridículo e hilariante ao mesmo tempo, que é, eu se fosse um turista médio europeu que queria vir a Lisboa, eu pergunto-me, vem ver o quê? Vem ver os turistas. Vêm ver turistas, vêm ver Os pastéis de bacalhau com pastéis de bacalhau com queijo da serra, Essa iguaria nacional. vêm ver a 20ª Aleop, vêm ver o quê? Quando a resposta de um grupo hoteleiro que modifica um prédio inteiro e empurra uma das mais conhecidas lojas de venda de licores tradicionais portugueses para criar um bar para vender cocktails de licores tradicionais portugueses, eu pergunto-me como é que não existe uma política nesta cidade que impeça que isto aconteça e que proteja os próprios proprietários. Como é que é possível que Carlos Moedas diga coisas como vamos impedir a abertura da milionésima loja de vender souvenirs em Lisboa, mas depois os individuais proprietários que têm este tipo de comércio não estão protegidos. Eu vou-vos dar o exemplo do meu prédio. No meu prédio, a Leonor, tinhas 3 Airbnbs? Sim, Quantos pisos tem o teu prédio? 4. Tenho 4. 3 pisos, 2 Airbnbs. Tenho Essa é nova. 3 pisos, Ai, arroz 2 Airbnbs. Arroz é a nova Brooklyn, não sabes? 3 pisos, 2 Airbnbs. A minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, Ah, bom. desculpa, Tânia, Bom. a prédio dela, 3 pisos, 4 Airbnbs.
ela é a única proprietária daquele prédio, que no prédio inteiro reside e não é um Airbnb. Como é que é possível que as poucas pessoas que ainda conseguem residir em Lisboa não consigam estar confortáveis numa noite normal em que precisam descansar para ir trabalhar no dia a seguir, porque estão, como a Leonor diz, um conjunto de jovens a fazer, enfim, seja o que acontece. Porque há uma coisa perversa que me parece que devia ser, parece um tipo de política pública evidente. É óbvio que um banco de investimento pode chegar, ou um fundo imobiliário pode chegar a um prédio e dizer: eu compro o prédio inteiro, e se existe apenas uma pessoa que não me quer vender, o que eu vou fazer é, fico com a maioria dos votos do condomínio, eu vou votar em maioria para ter um Airbnb no meu condomínio e no meu prédio, vou ganhá-lo consecutivamente e vou empurrar a única pessoa que eu não consigo comprar o apartamento para fora do prédio que eu no fundo quero comprar. E depois vou acabar por comprar esse apartamento e vou vender isto para peças ou vou estacionar para parquear dinheiro na Europa porque se calhar sou um fundo de investimento saudita ou russo. Como é que isto é possível? Ou americano. Como é que isto é possível? Como é que é possível que não exista uma coisa que me parece evidente como uma pessoa que resida no prédio versus uma pessoa que comprou um conjunto de apartamentos e não reside neles tem mais direito de voto no próprio condomínio? Como é que isto não acontece? É uma coisa que me parece tão evidente que eu francamente não consigo perceber. E vou terminar passando para ti, dado que nós há uns aninhos tivemos uma discussão sobre alojamento local, como se limitar por freguesia novos alojamentos locais fosse acabar com o turismo em Lisboa. Eu acho que não disse isso. Não, tu não disseste, mas um conjunto de pessoas disseram, não é? Que isso ia acontecer. Era o grande medo, que se essa política fosse aplicada, que ia acabar o turismo. Eu não te estava a acusar de seres contra o alojamento local, acho que isso era evidente. Porque eu sou... Sério? Airbnbs? Não, vocês não estão a perceber, eu estou-me a tornar uma talibã anti-turistas. Estou a ficar louca. Eu acho que já percebemos com a tua descrição dos ingleses, pobres ingleses. Bom, mas há um ponto aqui que falha, que era o que eu te queria perguntar. Parece sempre que as unidades hoteleiras ficam um bocadinho longe disso. E parece que as unidades hoteleiras, consequentemente, estão sempre a ser levantadas nesta cidade e que eles sim têm capacidade de pegar num imóvel, o reconstruir e depois fazer uma unidade hoteleira. Parece que o Estado não consegue fazer para a habitação. Porquê é que os hotéis acabam por passar uns pingos da chuva no meio disto tudo? Olha, eu não sei. Sabes o que é que eu sei? Eu sei que estou farta. Eu não consigo com mais um Copenhagen Lab Café a abrir. Porquê? Eu não consigo com mais um sítio de expats em que eu chego para pedir um galão, o senhor fala-me em inglês e tenho de pedir um raio de um latte, ok? Tipo, já não consigo mais com Olha, isto. no outro dia aconteceu-me em Campo Torico, eu cheguei, tipo, ou seja... Tipo, chegas eu ao vou lá restaurante, hello não, olá, bom dia. Aconteceu-me pior, Leonor, aconteceu-me assim, olá, bom dia, e eles respondem, bonjour, e eu, hi, good morning, e eles, não falamos inglês, não português. Então eu, sim. tipo, Eu tenho que falar francês convosco? é que sabes, uma coisa que eu... Já me basta eu ir a Paris e eles fingirem que o meu sotaque não se percebe. É aquela coisa do petit peu, eu queres um penico? E é tipo, não tem piada. São chatos, são fascistas com a linguagem. E depois são fascistas com a linguagem em Campo Torico. Sim. Que é Xandorri neste momento, eu já não consigo. Não, mas repara, eu percebo perfeitamente, porque eu sou do género. Não consigo mais com turistas que vêm do norte da Europa apanhar cancro da pele para a cidade de Lisboa, andar seminus como se nós fôssemos tipo a albufeira gigante, estar bêbados a todas as horas do dia. Eu às vezes começo a exercer violência física nos transportes públicos. Eu fico assim, olha, com licença, eu estou a perceber que aquele louro de 3 metros obviamente não é português, não é? Pois olha, com licença, eu não falo inglês, saia-me da frente. Depois às vezes dou um empurrãozinho, ok? Às vezes eu dou um empurrãozinho, tipo, olha, estou a tentar ir para o trabalho, não estou a tentar ir beber um matcha latte na Time Out Market, por isso saia-me da frente, se faz favor, agora. E depois às vezes o meu namorado fica tipo, calma, para de ser assim. Mas eu acho que tenho toda a razão em ser assim. Mas sim, eu acho que está na hora de limitar o alojamento local. É preciso uma percentagem mínima
por freguesia de alojamento local, que, ok, é certo, se olharmos para algumas freguesias, essa percentagem não é ultrapassada, freguesias mais fora do centro histórico, mas nas freguesias do centro histórico, a percentagem de casas para alojamento local, Airbnbs, etc., é uma coisa completamente absurda. Quer dizer, que não tem sentido nenhum. Para não falar de que quantos mais WC Hotel, Lisbon Hotel, não sei que hotel é preciso nesta cidade. Tipo, eu já estou maluca. É preciso acabar com... Olha, imensos bares, imensos sítios culturais onde eu ia quando era miúda e estava na faculdade, fecharam para abrir o quê? Para abrir mais um hotel, mais um hostel, mais um Airbnb. E é tipo uma sensação, eu estou a fazer um bocado de piada, mas eu sinto uma sensação de angústia gigante dentro de mim. Porque eu lembro-me de ser miúda, sei lá, ir com os meus pais à Bernardo no Chiado comer croissants com chocolate. Boa sorte, com pau de pêssego 2,5€. O menu vem em inglês. Se passas mais de meia hora na esplanada sem consumir 40 coisas, tens o empregado quase a dar-te um sapo. E depois tens gringos sentados ao colo do Fernando Pessoa. Exato. Como se eu fosse um débil. Constantemente. Tento ir comprar uma coisa à baixa porque vivo lá perto. Não consigo. Não consigo, de repente tenho 4 visitas guiadas, tipo a Balroarem, e eu já fiquei. Ir ao bairro alto, prefiro, olha, estou como a Adriana, prefiro botar um garfo no olho, porque, quer dizer... A Praça das Flores era o último Praça- reduto, Exato. agora está cheio de betos. Agora, exato. Pá, não, havia um... Não, mas agora, para além dos betos, agora também está cheio de gringos que descobriram aquilo. Pois é. Eu fico tipo, o problema não são as pessoas que imigram para cá para virem trabalhar do outro lado do mundo e que são pobres e que se esforçam para aprender português e que trabalham e que vivem em casas sobrelotadas, em quartos maus, como a maior parte dos jovens portugueses também vivem. O problema são mesmo estas pessoas que não pagam impostos cá e vêm viver para cá com os seus trabalhos remotos da Bélgica, da Holanda e de sei lá de onde. Com os salários da Bélgica. Com os salários da Holanda e da Bélgica e de não sei aonde. Vem aumentar o nosso preço da habitação. Exato, que vem aumentar o nosso preço da habitação. Esses sim não são as pessoas que vivem em casas a dormir em beliches miseravelmente. E em regime de cama quente. Exato, é regime de cama quente. São as pessoas que, para quem de facto pagar 2.300€, se calhar não é um exagero, porque estão a receber 8.000 do seu trabalho de tech guy, finance bro na Holanda e vêm para aqui porque adoram fazer surf. E quer dizer, isto irrita-me, isto tira-me do sério, porque eu sinto esta angústia de ver a minha cidade e os sítios onde eu ia, os sítios onde eu vou, os sítios onde eu vivo, transformar-se tipo num... Eu às vezes estou a tentar chegar ao metro do Rossio, eu tenho de atravessar a Rua das Portas de Santo Antão e começa-me a apetecer bater em pessoas. Mesmo. Eu tenho de me controlar, às vezes, para não exercer violência física. Para os nossos ouvintes do Expresso e quem está na sala, isto não foi uma apologia à violência Não foi uma física. apologia à violência, tanto que eu não apoio para Só todos. Só a Leonor é que faz, ela não está a dizer para os outros fazer. Pronto. Exato, mas é tipo, até onde é que isto vai chegar? Tipo, em que cidade é que nós vamos viver? Tipo, quem é que vai viver aqui? Very typical restaurant, mas já não há ninguém typical daqui, já nenhum lisboeta vive neste bairro, já tipo, typical para quem? Para o 50.000 turistas? Sim, eu estava a gozar com os pastéis de bacalhau com queijo da serra. Quantos é que já comeste hoje? Eu já comi tipo 3. Olha, mas eu Adoro. pequeno almoço todos os dias, especialmente porque eu vi uns a 16€, estão mesmo baratos no outro dia. Uau. É mesmo barato, é bem moderado. Está esse mesmo, preço. vou lá, está quase, depois eu tenho isso, tenho a minha renda a 2.300€, porque recebo Mesmo barato, super Exato. moderado. Não, os 16€ é tipo 0,01% do meu salário, o primeiro-ministro disse que sim, Ok. portanto eu acho que é. Eu não sei fazer contas, por isso Eu, não... deixa-me só dizer, estava a brincar com os números para dizer uns números em relação aos hotéis, porque os hotéis também têm passado de facto entre os pingos da chuva, como tu disseste, e bem, não só em Lisboa, mas também no Porto, que é uma cidade que tu adoras, Adriana. Para de dizer A mal Adriana- do Porto. Eu não disse, Sem eu banei a consequências. cabeça. A Adriana daqui a nada não pode ir, nós vamos ter que ir ao Porto para a semana e eu não sei se a vão Vou deixar levar entrar. esperança. Não sei se a vão deixar entrar no Porto, dada a quantidade de vezes que ela fala mal da Invicta. Eu gosto muito da Invicta. Os meus sempre pésames sei. por isso. Eu gosto de chancezinhas. Mas em 2026, ou seja, este ano, estava previsto que iam abrir mais 40 hotéis em Lisboa. Por estarmos a precisar. Nós precisamos, sim, mais de perto de 5.000 quartos, que é isso que totaliza, e isto cresce. Sabes quanto é que isto faz em termos percentuais? É mais 15% da oferta. Isto está a continuar a crescer. E depois temos algumas almas geniais a dizer que é preciso, porque Portugal depende muito do turismo. Não sabem que 60% da nossa economia
depende do turismo, e é verdade, mas só que o grande problema é um país que se põe à mercê do turismo, daquilo que os outros querem vir ver, deixa mesmo de saber fazer o que é que tem, de saber o que é que pode fazer com aquilo que produz. Porque nós também temos setores de produção muito bons em Portugal, aliás, passa mesmo ao lado, mas nós temos a indústria têxtil que neste momento está a fabricar as vestimentas, está-me a faltar, para os exércitos ucranianos. Porque nós temos, os nossos tecidos são espetaculares e conseguem, eu não sei, por favor, vão ver, porque há uma reportagem que é feita na RTP, que é muito boa sobre isso, sobre a nossa indústria têxtil no norte do país, que é um dos grandes exemplos de indústria que está a exportar, que está a conseguir ganhar escala e para a qual o nosso Estado, olha, zero. Nós temos drones. Nós temos uma indústria de drones que também passa completamente ao lado, gostando ou não dos drones. Mas é verdade. Mas tu tens indústria em Portugal. A única coisa que eu estou a dizer Eu drones, se calhar, olha, Eu sei que tu não gostas de drones, amor. Tu eu nem gostas, nem gostas de... Eu também não gosto muito de drones. Mas tens, efetivamente, força de produção. Tens startups portuguesas que não são os unicórnios do Carlos Moedas a conseguir, que não estão baseadas em Lisboa, que estão em vários centros do país. Tens indústria muito desenvolvida e reconhecida lá fora. E não é só o primeiro-ministro português que é reconhecido na Alemanha como o grande PM que vai dar empregos aos jovens. Tens mesmo indústria muito interessante em Portugal, no centro do país, inclusivamente, e, no entanto, aquilo que tu fazes para um TGV é Lisboa-Porto. E estás-te a lixar para o Fundão. Por exemplo, tu então estás mesmo. Mas o Fundão, por exemplo, é um exemplo de uma cidade que, com o Paulo Fernandes, conseguiu ganhar uma dimensão brutal. Não só integrar imigração que vinha de países mais pobres e que conseguiu integrar socialmente no tecido social da cidade, e atenção que é uma cidade do interior, e é uma cidade com menos formação per capita do que Lisboa, e, no entanto, têm uma aceitação da diferença que é extraordinária, mas também pelo trabalho que foi feito pela Câmara. Portanto, quando nós em Lisboa temos de facto somos holicipocêntricos, e há uma forma de ser holicipocêntrica que é muito bonita, mas também uma forma que é muito feia, que é tu deixas estás-me a de chamar olhar. feia. Não, porque eu apoio a tu, quando tu bates em gringos, eu apoio, eu percebo. Eu não Também me bato, apetece. eu só tenho fome. Também me apetece. Sabes outra coisa? Por acaso, isto para terminar. Eu vi no outro dia, tenho uns amigos estrangeiros que vêm cá, mas esses são os turistas bons, esse aí tu não podes bater. Que vêm Não cá. sei se estiverem tipo na rua das portas de Tantantão de manhã, quando eu estou a tentar ir para o metro. Eu não os levo lá, mas ela estava a perguntar, a Júlia, que eu já vos falei, a Júlia estava a perguntar, olha, ela esteve cá há 2 anos e estava a perguntar, olha, eu gostava muito de andar de elétrico, porque disseram-me, não sei o quê, que o elétrico, eu não lhe disse já agora, porque eu não, pronto, não acho que seja assim uma grande atração turística, acho que é melhor para as pessoas que precisam mesmo de usar os elétricos para trabalhar, mas ela estava a dizer, em que site é que eu compro os bilhetes para o elétrico? E estamos a falar do elétrico 28. Do 28, em que site é que eu compro? Eu assim, como assim? Tipo, vais, sei lá, é para aí, já não sei quanto é que é, mas não excede os 5 euros, acho eu. E ela estava a dizer, não, há aqui imensos sites a vender bilhetes por 20 e tal euros. E eu, desculpa, para andar no elétrico 28? 28? E eu estava, não, isto é um elétrico que nós usamos para trabalhar. Tipo, para ir, ou para andar na cidade. Faz parte dos transportes públicos de Lisboa. Tu não pagas 28 euros. Portanto, há imensos scams. Eu sei que tu provavelmente estás a pensar, é bem feita. Sim. Mas é gravíssimo, é gravíssimo. Chega ao ponto do 28 custar tipo 20 e tal euros para tu andares e eles estão ali todos felizes e contentes a achar que estão a fazer toda uma... E depois ficam com o elétrico parado durante imenso tempo. Aí rio-me um bocadinho. Quando eles ficam com o elétrico não funciona, etc. Mas sim, nós estamos a ficar mesmo uma atração. O elétrico 28 que eu usava para ir para a escola, quando era Lembro-me de pequenina, usar o 28 para ir da escola para casa ali na Estrela também eu. e aquilo ia até à Baixa, ia passear com os meus amigos. Também eu, sim. Agora não. Não. Agora vês gringos que pagaram um rim para estar ali. Mas É isso como até dá pastel de gozo. bacalhau. Isso dá um bocado de gozo. Tu gostas? Tu tens que andar. Lembras-te quando andávamos, tipo, tu não sei se tu de certeza que não andavas, mas eu até andava tipo aquela coisa de andar a... Não. Ah, Eu não dá. não posso dizer sequer.
Já fiz isto não pode ir para o podcast. Pois, certamente que não poderá. Porque depois vai, mas E fecha. tendo isto em mente, não queríamos acabar o podcast sem vos dar a oportunidade de fazerem-nos a nós, autoras, algumas perguntas. Autoras. Bocadinho. As autoras. Autoras. E então temos aqui 10 minutinhos para perguntas, se alguém quiser fazer. Força. Obrigado. Eu, antes de mais, gostava de fazer uma questão e agradecer-vos por terem vindo cá. Nós olhamos agora para o PNAES, com o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, e ele supostamente vai acabar agora em 2026, e estamos a falar a última vez que vi, 13% concluído, ou seja, o número de camas. Eu também sou estudante deslocado, estou agora no fim do meu percurso, vou começar agora no mercado de trabalho, e queria perguntar se na vossa visão há aqui alguma perspectiva positiva, ou se eu olho para isto de uma forma só negativa, porque eu não vejo muitos comentários, muitas opiniões relativamente de uma forma, ou seja, que eu queira ficar cá em Portugal a exercer futuramente. Portanto, eu gostava de saber se vocês acham que isto alguma vez, num futuro curto ou médio, vai correr melhor para nós, jovens profissionais. Querem começar? Eu acho que eu vou repetir a piada, mas eu acho que tens mesmo de ter uma mentalidade de Ronaldo e não estás a olhar para baixo. Não, e agora falando a sério, há um problema na nossa classe política em relação aos jovens que nós ainda hoje falávamos a propósito do espetáculo que nós fizemos ontem no Tivoli, em que a plateia era quase só jovens e estava escutado. E tu olhas para aquilo e pensas, bem, nós tivemos 1000 e tal jovens, 1300 jovens, não eram todos, havia pessoas mais velhas, Os nossos pais. tipo os nossos pais, a virem às 9 da noite, como se fossem para um concerto mesmo, vir ouvir falar de política, e tiveram lá 2 horas atentos, mesmo. E as pessoas continuam a perguntar, sempre que nos levam a painéis, porquê que os jovens não se interessam por política? Epá, e eu juro-te que aí sim apetece-me espetar um garfo nos olhos. Eu passo, porque fico, não se interessam o quê? Interessam sim, imenso. Imenso. O problema é que a política deixou de se interessar pelos jovens, os partidos políticos deixaram de se interessar pelos jovens, portanto não, porque o que me está a parecer é que a classe política continua a achar, mesmo que os jovens estão, olha, a cagar para a política, mesmo a marimbar-se. E isso chateia-me, porque o estudo que foi coordenado pelo Miguel Poiás Maduro na Gulbenkian, ver quantos jovens da nossa geração é que se interessavam por política, que eram politizados, concluiu que a nossa geração é a mais politizada de sempre. Só que como não é politizada pelas vias tradicionais dos partidos políticos, eles acham que nós não queremos saber. E enquanto eles acharem que nós não queremos saber, continuam a marimbar-se. Continuam mesmo. Enquanto nós continuarmos a estar na sombra da análise política que é feita mesmo, enquanto continuarem a perguntar-nos a nós, que temos sorte de ter vozes, mesmo sorte, neste país, em Portugal, enquanto nos continuarem a perguntar o que é que os jovens estão a marimbar para a política e não começarem mesmo a fazer perguntas internamente, a perguntar como é que nós podemos fazer com que os nossos partidos tenham mesmo mais jovens, o Partido Socialista, por exemplo, que está o partido mais envelhecido. O eleitorado do Partido Socialista é o mais envelhecido dos partidos todos em Portugal, mais envelhecido que o PCP, quer dizer, isto é ridículo. Enquanto nós não começarmos a fazer mesmo essa reflexão, e foi uma reflexão, por exemplo, o António José Seguro conseguiu fazer bem, porque aumentou o número de jovens que estavam a votar nele, que votaram nele, em relação ao PS, no caso. Enquanto não fizerem isso, eu acho que não, infelizmente. Acho mesmo, e acho que eles continuam a achar que nós vamos lá para fora porque pagamos menos impostos. Como se fossem os salários e a habitação. Não sei se vocês querem. Eu posso dar uma resposta, agora vai ser bem fora do que tu disseste. Vai. Então há uma coisa que se chama acumulação. E o sistema em que nós vivemos, os salários baixos, a habitação inacessível, existe porque há quem beneficie com isso. Porque desde os anos 70, 80, que houve uma destruição do Estado Social, uma neoliberalização da economia e, particularmente, depois da última crise de 2008 e das respostas austeritárias a essa crise, existe um processo, ou seja,
sempre que há uma crise do capitalismo, há uma tentativa de ajuste de contas do capital face ao trabalho. E eu acho que isto não é uma questão de fazer umas reformas, implementar umas políticas, do que quer que seja. Acho que é uma questão muito mais profunda do que isto. Ela está a nós incitar uma revolução, eu vou ter que neste parar de processo. nervosa. Nós vivemos num sistema predatório da nossa juventude, do nosso futuro, do nosso planeta, dos nossos recursos. Quer dizer, que entra em sucessivas crises e a cada crise, desde os anos 80, nós vivemos pior. A cada crise ressurgem forças reacionárias que vêm atrás do resto dos nossos direitos. E eu acho que, quer dizer, quando nós olhamos para a extrema-direita responde ao quê? A extrema-direita responde a um mundo em que as pessoas não têm perspectivas de futuro, não têm perspectivas de viver melhor que os pais, nem melhor que os avós, às vezes, em que não têm casa, não têm trabalho, nem sabem se vão ter planeta, em que a guerra e a política da guerra e o incitar à guerra é o pão nosso de cada dia. Quer dizer, o nosso sistema alimenta-se de nós e das nossas vidas, e eu acho que podemos, é certo, claro, há formas de regular o capitalismo que fazem com que haja mais, enfim, com que mais pessoas possam beneficiar. Mas o que nos mostrou a crise económica dos anos 70 e 80 foi que até o capitalismo regulado bate numa barreira, que é o bem-estar sob o capitalismo não pode existir para toda a gente. Eu não estou com isto a defender nenhuma sociedade que já existiu, eu estou só a dizer que esta não funciona e não vai funcionar e está-nos a fazer isto que está à vista. E com isto não estou a defender, não venham Cuba, Coreia, União Soviética, não estou a defender nada disso. Estou a dizer que isto não está a funcionar. E não estou a dizer como é que vai funcionar, estou a dizer que isto não está a funcionar e enquanto isto não acabar, vamos continuar a ser vítimas dessa predação. Sobre uma solução real ao teu problema. A minha solução é bem real. É uma revolução. O facto das coisas não serem plausíveis neste momento não quer dizer que não existam. Sobre uma solução real ao que tu perguntaste, eu acho que custa-me muito a sensação de que quem fica da minha geração é quem se resigna e quem sai foi quem teve coragem. Custa muito olhar para os meus sobrinhos. Nós tivemos o Passo Coelho a dizer, por favor, imigrem. Sim. Custa muito olhar para os meus sobrinhos e tenho sobrinhos, primos sobrinhos e olho para eles e eles são 3 e estatisticamente um deles vai emigrar na geração dele para outro país para ter uma vida melhor. E eu acho que no fim do dia, e tentando ser um bocadinho radical, mas não tão radical como a minha princesa aqui deste lado, acho Lado mesmo deste lado, claro, do meu lado esquerdo, acho que os nossos decisores políticos têm que ser confrontados com aquilo que defendem, com números, com factos e na base da realidade. Como assim vamos aprovar um pacote laboral que permite uma perpetuação de contratos a prazo? Sabem quantas pessoas da minha geração estão em contratos a prazo? 74%. Como assim vão aprovar uma capacidade de nós irmos aos bancos pedir um empréstimo para comprar uma casa e depois vão-nos dizer que ao mesmo tempo o mercado de trabalho vai permitir que estejamos em contratos precários? Então como é que eu vou ao banco pedir dinheiro se estiver consecutivamente em recibos verdes? Mas estamos a brincar. Como assim 2.300 euros é uma renda moderada? 2.300 euros é o dobro do salário médio português. Como assim? Tem que ter a mentalidade de Ronaldo. Eu trabalho todos os dias, saio de casa às 6 da manhã para conseguir vir da periferia para vir trabalhar em Lisboa, chego a casa às 6:30 da tarde e a minha perspectiva de dia é chegar a um apartamento cheio de pessoas que lá vivem, cozinhar a minha refeição e comer no quarto. Isto é vida. Digam-me a mim que 2.300 euros é uma renda moderada. Acho que vivemos em Portugal com uma sociedade civil muito resignada e que devia ser mais responsiva. Olha, e que devia ouvir e que cada vez que um representante político diz algo ridículo, deve ser confrontado com o ridículo daquilo que está a dizer. Mas não ajuda se as pessoas que os podem confrontar, quem está nas televisões, quem é jornalista em televisões, tenha exatamente a mesma geração e a mesma capacidade económica e os mesmos privilégios que essas pessoas. Ajuda que pessoas como nós estejamos lá e que possamos dizer: por acaso o Sr. Primeiro-Ministro faz ideia dos números da precariedade da nossa geração? Será que por acaso leu o briefing antes de fazer essa conferência de imprensa? E é por isso que eu digo sempre e repito, relativamente ao que a Maria falava sobre a Gulbenkian. 85% da nossa geração tem orientação política. Apenas 4% estão nas juventudes partidárias. Claramente há um gap
Quantos sobre por cento? 4%. Há um gap claro sobre aquilo que nós queremos participar e que nos deixam participar. E eu digo sempre, não esperem que vos abram a porta, deem um pontapé na porta. Há um conjunto de Isso também é maneiras... revolucionário. Eu acho que é. Acho que chega a um ponto que... Genuinamente, acho que chega a um ponto Respondes que... a provocações, Adriana, não precisas de ir para o outro lado. Acho que chega a um ponto... Já foi. Acho que chega a um ponto que nós não podemos mesmo permitir que a nossa geração tenha um discurso como tu, que tu acabaste de ter. E que o que tu me estás a perguntar, eu acredito que daqui a 2, 3 anos, se nós estivermos a fazer exatamente isto neste mesmo sítio, uma pessoa como tu ou tu vão fazer exatamente a mesma pergunta. Quando eu não consigo acreditar que um ciclo político diferente vai mudar alguma coisa na nossa vida material e que provavelmente só vai piorar, Estás a ver, por isso se calhar devias aderir a soluções O problema é de que eu facto, vivo- radicais de transformação da o sociedade. problema é que eu vivo na realidade. Mas a realidade muda-se, princesa. Certo, Senão ainda Leonor. estávamos na curveia na Idade Média. Certo, Leonor. Olha, eu gosto Mas muito da Idade acontece- Média. Deixa ser, Ok, quero não estar... vamos- Eu gosto muito da Não Idade vamos Média, voltar a já disse, esse, eu não gosto vamos do voltar a iluminismo. esse, não vamos voltar a esse debate. Marxismo Acho é que no muito fim do dia, iluminista, para e mim para também. terminar a Eu minha também. resposta, dado que as minhas amigas já estão evidentemente a interromper-me como fazem sempre, é dizer-te que para existir um conjunto de mudanças para a nossa geração é importante que pessoas da nossa geração tenham representação política. E enquanto não tiverem, ninguém vai estar minimamente interessado em ouvir as nossas Não propostas. todas. Há umas Sim. que tipo... Tipo a Rita Cid Matias? Yeah. Há umas que já não vale a pena. Também Enfim, acho que não. Essas já são perdidas. Podem- antes que nós possamos ser processadas no podcast, mais alguma pergunta? Nós já dissemos coisas mesmo muito bué piores sobre a Rita piores. Cid Matias. Enfim, como E seu se esposo, o Hélio Filipe. sou de uma geração diferente, mas vocês traçaram um cenário de uma bomba demográfica que eu já venho chamar a atenção, e muito bem, portanto, estão cheios de razão, obviamente, que eu já venho a chamar a atenção há vários anos. Eu sou médico, há uma ameaça em relação ao sistema de saúde, nomeadamente aqui em Lisboa, e não consigo ter enfermeiras que ganham 1000 e tal euros a viverem em Lisboa, e Lisboa tem centenas de milhares de pessoas sem médicos de família que eles não conseguem vir viver para cá. Portanto, e a habitação é um dos problemas principais. E o cenário que vocês traçaram dos 3 tópicos, hot topics, digamos assim, quase que ninguém liga, parece que está tudo bem. Eu tenho ventos meus a dizer, professor, mas isso, os ricos do mundo vêm investir em Portugal, do Líbano, da Itália, dos Estados Unidos, etc. e tal. Portanto, estamos a competir com esses que estão a comprar Portugal. Exatamente. Isto vai piorar, nomeadamente os médicos, 40% vão se reformar dentro de 5 anos. Enfim, que eles têm muita experiência. E isto, o que vocês traçaram, a tal bomba demográfica, é a explicação dos níveis elevadíssimos, dos piores da OCDE, de ansiedade e depressão dos jovens. Enfim, vocês falaram das vossas angústias e estão cheios de razão. A pergunta é, em relação ao primeiro tema, se calhar será o mais importante, que é viver em Lisboa e viver com dignidade, que a dignidade também é um direito humano. O que é que vocês propõem se fossem ministras Da habitação? durante um dia? O que é que fariam? Primeiro Sei que haver medidas, porque há outros países que Conseguem fazer alguma coisa? Eu vou dizer um conjunto de medidas que me parecem evidentes, depois passo para vocês. Nenhum fundo de investimento podia investir mais em Lisboa e comprar casas para estarem fechadas se não as colocasse no mercado em menos de 5 anos. Não podia acontecer. Não podia existir ninguém a título individual que comprasse casas em Lisboa a partir de um certo número, e para mim parece-me que 2 imóveis, uma casa fixa e uma casa de verão, parece-me razoável, se efetivamente não residir em Lisboa mais do que 6 meses do ano. Não poderia ser permitido que algum tipo de habitação fosse construída em Lisboa que não tivesse pelo menos uma capacitação de habitação pública. E não pode ser permitido que o Estado tenha imóveis que poderiam ser devolvidos à comunidade em via de habitação, seja pública, seja social, por questão de volutos. Se o Estado não pegasse nos imóveis e não os remodelasse, tinham que ser vendidos em asta pública. Não é possível que se exija uma coisa aos privados que não se exija ao Estado. E não é possível que tenhamos um Estado com a mais baixa taxa de habitação pública na Europa, que tenha imobiliário próprio e que não o coloca à disposição da comunidade. E não venham dizer que nós não temos dinheiro, porque nós aprovámos um PTRR megalómano que eu até agora não sei o que é que ele vai significar. Se é para emergências, a habitação é uma emergência. Remodelem, literalmente peguem naquilo que é o parque habitacional escondido que nós temos em Lisboa, que muito dele é público e que poderia estar à disposição da comunidade, e arranjem maneira de ele voltar ao mercado. Ok,
então isto é para dar assim umas medidas rápidas. Ok, então, construção de habitação pública com rendas acessíveis. Rendas acessíveis são rendas que correspondam no máximo a 30% do rendimento médio das sim, pessoas. Eles agora querem Atenção. 50%. Não, o que é ridículo. Em segundo lugar, congelar rendas já, e congelar rendas já, porque é preciso parar a sangria das pessoas que estão a sair da cidade de Lisboa, e é preciso garantir que não só que as pessoas parem de sair da cidade de Lisboa, como as pessoas possam viver para a cidade de Lisboa. Depois, concordo com a Adriana, ninguém precisa ter 4 prédios, 5 prédios e 500 mil apartamentos. Não tem. Pode ter, mas coloca no mercado para arrendar. E sim, e a preços acessíveis. E preços acessíveis não são 2.300 euros por uma casa. Preços acessíveis é de acordo com a tipologia de uma casa, porque isto, aliás, estes cálculos são feitos e são feitos pelo noutros IRU. países, são feitos pelo IRU, de acordo com a tipologia de uma casa, são cálculos que uma família possa pagar sem ter de gastar mais de 30% do seu rendimento nisso. Pronto, ninguém precisa de ter 50 prédios. Ninguém precisa. Taxem os ricos, tirem os imóveis a mais. Não me interessa, não me interessa. Ninguém precisa de ter 40 casas em Lisboa para poder fazer Airbnbs, para poder tirar casas a pessoas. Não me interessa sinceramente se as pessoas vão lá, é o direito à propriedade. Não me interessa. Interessa-me o direito à dignidade, interessa-me o direito às pessoas terem casa, interessa-me que os nossos jovens não sejam dos jovens que na Europa mais tomam antidepressivos e ansiolíticos. Porquê? Pá, porque não há futuro, porque cancelaram o nosso futuro, porque não temos sítio para viver. Dizer residências universitárias, ninguém deve deixar de estudar porque não pode pagar uma casa, e residências universitárias não é aquelas da SBE que é tipo 600 euros por um luxury room, sea view, não sei o quê. É habitação. São residências universitárias a um preço acessível, que as famílias possam pagar, que famílias que têm mais do que um filho a estudar no ensino superior possam pagar. Significa bolsas de ação social para os estudantes que não sirvam só para cobrar a propina, que, by the way, acabou de ser descongelada, portanto, preparem-se porque vai sair mais caro. Bolsas de ação social que sirvam para pagar a habitação e que sirvam para mais coisas, para as pessoas poderem viver, sair, fazer o que bem lhes apetecer, andar de metro, fazer o passe. E acho que, sobretudo, é isto. Se eu fosse Ministra da Habitação, bem, acho que seria um governo de características um bocadinho diferentes. Mas o direito à propriedade, a ideia que o direito à propriedade não é tipo da nossa escova de dentro, da nossa casa onde nós vivemos, é o direito à propriedade de ter 400 casas, um hotel, 2 Airbnbs, ser uma coisa normal. Não é. O direito à propriedade não se pode, não pode surgir, não pode vir por cima do direito às pessoas a terem uma vida digna. E eu acho mesmo que ou uma coisa ou outra, ou isto muda, ou vai haver uma explosão social, porque quer dizer, os professores não podem ir dar aulas porque não têm dinheiro para pagar as casas num certo sítio, os médicos não podem ir, os enfermeiros não podem ir. Quer dizer, quem é que vai viver em Lisboa? Quem é que vai ter dinheiro para fazer o que quer que seja com os preços da habitação como eles estão agora? E acho que é preciso uma grande vaga de fundo de indignação social, indignação da nossa geração, com o sistema económico e não através de soluções racistas, xenófobas, autoritárias, que são propostas pela extrema-direita, que já agora está mais cá à vontade com os fundos predatórios imobiliários comerem as nossas cidades inteiras, enquanto culpam os desgraçados que vivem em quartos com 10 pessoas por isso. Por isso acho que sim, acho que o direito à propriedade tem de deixar de ser uma desculpa para não se cumprir o direito à dignidade humana. A Adriana também diz para eu ser muito rápida e vou ser mesmo muito rápida, porque não vou entrar em disputas sobre anticapitalismo ou capitalismo. Evidentemente, há algumas coisas com as quais eu discordo da Leonora, há outras com as quais concordo, e com a Adriana também. Portanto, eu não vou entrar em medidas se o professor me permitir, mas ele dizer uma coisa. O meu melhor amigo trabalha em saúde pública em França, é médico, e ele dizia-me ainda ontem que teve uma conversa interessante com um colega dele em França sobre a vacinação em Portugal. E o colega dele dizia, bem, aqui em Portugal os vossos políticos devem ser excelentes porque a vacinação foi super rápida e a população respondeu logo e não sei o quê, e aquilo deve ter sido excelente. E ele dizia, não é dos nossos políticos, é porque a população aceita. Porque em França, e isto não é, obviamente, apologias anti-vax, em França, a população questionou, evidentemente, e é preciso convencer, e é preciso haver
pessoas de facto competentes que saibam o que é que estão a fazer, porque a cada medida há contestação. Aqui em Portugal não. E portanto aquilo que a Leonor dizia, seja pela via marxista, seja pela via liberal, seja por onde quiserem, o importante, e respondendo também à tua pergunta, para não ser sempre só para baixo, o importante é ter mentalidade de Ronaldo e efetivamente para o que interessa. Chega de Ronaldo, ele admitiu ter feito sexo com uma mulher sem o consentimento dela. Eu estou a gozar Ok. com o Ronaldo. Eu odeio o Ronaldo. Eu adorava que o Ronaldo não estivesse na seleção Podemos portuguesa. acabar Esta este eu- episódio. Desculpa, pronto. Mas é importante que nós, neste caso, sejamos mais como os franceses, como o exemplo dos franceses, e não tenhamos médicos de saúde pública franceses a perguntar o que é que se passou em Portugal, sem saberem que na verdade é porque nós somos hiper submissos e o Estado pode fazer o que quiser e pode ter habitação que não dispõe à população porque nós não fazemos nada, porque o protesto dos coletes amarelos em França foi gigante, mas nós tínhamos gasolina muito mais cara do que eles e no entanto isso não foi uma questão aqui em Portugal porque havia 2 gatos pingados no Marquês de Pombal a fazer o protesto dos coletes amarelos. Era importante que o Estado não sentisse que pode sempre avançar sem contestação da população. Para o bom, neste caso nas vacinas, ou para o mau, no caso da habitação pública. E antes de terminar, deixe-me só dar uma nota, professor, como vocês conhecem que é a minha frase favorita, como profissional de saúde, que tenho perfeita noção que o Serviço Nacional de Saúde só vive e sobrevive porque esses profissionais de saúde mal pagos e que vivem em condições que, enfim, não mereciam, dão o litro e vão muito para além daquilo que seria considerado decência para conseguirem manter os serviços abertos. E com isto, chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. E como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.